A passagem de hoje é 1 Pedro capítulo 2, versículos 18 a 25. Vamos ler juntos. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mau. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Por que glória será essa, se pecando, sois esbofeteados e sofreis? Mas, se fazendo o bem, sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Amém. Vamos compartilhar a palavra com o título: O sofrimento é belo. Ao meditar no texto de hoje, esta única frase me veio à mente: o sofrimento é belo. Por isso tentei dar ao sermão de hoje o título: O sofrimento é belo. Na verdade, esse título veio de uma frase que ouvi por acaso de um locutor de rádio, certo dia, enquanto eu dirigia. Aquele locutor, com uma voz muito melosa, disse assim: o dramaturgo alemão Bertolt Brecht disse certa vez: o sofrimento é belo. Na época da universidade, minha área de estudo era língua e literatura alemãs. E enquanto estudava, eu tinha muito interesse pelo escritor Brecht. Brecht é avaliado como alguém que, depois de 2000 anos, rompeu com a poética de Aristóteles. Quando Aristóteles usou termos como identificação emocional ou catarse, e disse: a literatura, a arte, devem ser assim. Quem o contestou de frente foi justamente Brecht. Então, quando ouvi no rádio que essa era uma frase dita por Brecht, mesmo dirigindo, naturalmente meus ouvidos se inclinaram para escutar. Anotei imediatamente no celular as palavras daquele locutor e depois decidi procurar. Mas simplesmente não consegui encontrar essa frase. Procurei em qual obra Brecht a teria dito. Procurei até se ele de fato a havia dito, mas nada aparecia. Simplesmente não consegui encontrar. Mais tarde descobri que esse tipo de citação costuma circular, sem ser confirmado. Algo exatamente assim se tornou recentemente o tema de um romance que virou best-seller. É um romance de um escritor japonês intitulado Goethe Said Everything. Isto é, Goethe disse tudo. De todo modo, ao meditar no texto de hoje, esse título, O sofrimento é belo, me veio à mente. E passei a pensar que ele combina muito bem com o texto de hoje. O texto de hoje fala sobre sofrimento. E a Bíblia descreve esse sofrimento precisamente como belo. Vamos ler juntos as palavras dos versículos 19 e 20 do texto de hoje. Vamos ler juntos. Pois é belo quando alguém, por pensar em Deus, suporta a tristeza mesmo sofrendo injustamente. Mas, se vocês pecam, são espancados e suportam. Que louvor há nisso! Porém, se vocês sofrem por fazer o bem e suportam, isso é belo diante de Deus. Amém. Aqui, nesses breves versículos 19 e 20, a beleza é mencionada 2 vezes. E, se perguntarmos, o que é belo? Veremos que o sujeito não é outro senão o sofrimento. 2 palavras que parecem não combinar de modo algum, sofrimento e beleza, se sobrepõem 2 vezes neste breve trecho que acabamos de ler. O sofrimento é belo. Como isso soa para vocês? Conseguem concordar? Provavelmente não é fácil concordar. Especialmente para aqueles que agora estão no meio de uma situação difícil. Dizer que o sofrimento é belo pode se tornar uma palavra ainda mais difícil, uma palavra pesada, até mesmo uma palavra violenta, uma palavra dolorida e amarga. Ainda assim, apesar disso, espero que prestemos atenção a essa voz da Bíblia que diz
que o sofrimento é belo, e que juntos entremos no sofrimento belo. Primeiro, qual é a razão pela qual o sofrimento pode ser belo? Como a Bíblia pode chamar de belo o sofrimento, que nem sequer é algo bom? A razão pela qual o sofrimento pode ser belo é que ele tem um propósito. Propósito. Na verdade, assim como não costumamos ligar beleza e sofrimento, também não costumamos ligar sofrimento a esta palavra. Propósito. Não estamos muito acostumados a unir propósito e sofrimento. A palavra mais familiar para nós do que propósito talvez seja causa. Pensamos que alguém sofre porque cometeu algum erro. Pensamos que o sofrimento é como uma punição por uma coisa errada, como um castigo pelo pecado cometido. Assim, a expressão que nos é familiar é a razão do sofrimento, ou a causa do sofrimento. Esse mesmo pensamento aparece no versículo 20. A primeira metade do versículo 20 diz assim: se vocês pecam, são espancados e suportam. Que louvor há nisso! Aqui, ser espancado porque há pecado é um sofrimento que tem causa. Há pecado, e por causa dessa causa chamada pecado, surge o sofrimento de ser espancado. A maior parte dos sofrimentos que imaginamos funciona desse modo, mas, na verdade, isso não deveria ser chamado de sofrimento. Basta chamar de disciplina ou castigo. Mas a Bíblia diz que também existe sofrimento sem culpa própria. A segunda metade do versículo 20 registra assim: porém, se vocês sofrem por fazer o bem e suportam, isso é belo diante de Deus. Amém. Existe também o sofrimento recebido enquanto se faz o bem. O verdadeiro sofrimento é assim. Receber uma multa porque avançou o sinal vermelho é simplesmente receber o castigo devido. Mas receber, sofrer, quando não se fez nada errado e, pelo contrário, se fez o bem, isso é sofrimento. E a Bíblia diz não apenas que há sofrimento sem culpa própria, mas até que há sofrimento com propósito. Em palavras simples, é sofrer por algo. Vamos ler juntos os versículos 24 e 25. Vamos ler juntos. Ele mesmo levou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas suas feridas vocês foram curados. Pois vocês eram como ovelhas que se desviavam. Mas agora voltaram ao pastor e supervisor da alma de vocês. Amém. Aqui o apóstolo Pedro está explicando o sofrimento que nosso Senhor sofreu. O sofrimento que Jesus suportou na cruz foi um sofrimento por algo, um sofrimento com propósito, isto é, um sofrimento para nos fazer viver, para nos salvar. Por isso, o sofrimento de Jesus é sofrimento que possui o propósito de nos salvar. Pelo fato de Jesus ter sido ferido pelos açoites, nós recebemos cura. Esse caminho foi o caminho que nos fez voltar ao pastor. O sofrimento de Jesus foi exatamente esse sofrimento com propósito. Assim, o sofrimento de Jesus possui o propósito de nos salvar, o propósito de nos curar e o propósito de nos fazer voltar para Deus. Podemos chamá-lo de sofrimento com propósito. O caso do homem que apanha no versículo 20 e o caso de Jesus ferido pelos açoites no versículo 24, que acabamos de ler, distinguem e mostram claramente o que é o verdadeiro sofrimento. As pessoas apanharam porque cometeram pecado. Jesus, porém, foi açoitado por nós. Por causa disso, precisamente por causa disso, o sofrimento pode ser belo. É justamente nesse ponto que podemos encarar a beleza do sofrimento. Porque não é sofrimento por causa do meu pecado, mas sofrimento suportado para salvar e curar pessoas. Porque é sofrimento que faz as pessoas voltarem para Deus. O sofrimento pode ser belo. Mas, irmãos e irmãs, essa beleza não é simplesmente uma beleza para ser apreciada. Quando falamos em beleza, costumamos pensar apenas em ir a um museu ou a um concerto e apreciar obras belas e apresentações belas. Mas a beleza de que a Bíblia fala não é assim. A razão pela qual essa beleza ligada ao sofrimento é verdadeiramente bela
é que ela está ligada à nossa missão, ao nosso chamado. Sofrimento é missão. Vamos ler juntos o versículo 21. É o versículo 21. Para isto vocês foram chamados, porque também Cristo sofreu por vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Amém. A Bíblia fala aqui de chamado, diz que fomos chamados. E quando pergunta para que fomos chamados, a resposta é: fomos chamados justamente para esse sofrimento belo. A segunda metade do versículo 21 registra: Cristo sofreu por vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Aqui o propósito de Cristo é enfatizado mais uma vez. É por vocês, isto é, por nós. Nosso Senhor sofreu por nós, e o que vem em seguida é importante. O propósito de ser por nós aparece de modo concreto, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. O sofrimento do Senhor é sofrimento para mostrar um exemplo. Por isso, o sofrimento do Senhor é sofrimento que nós devemos seguir. Ele não para apenas no ponto em que desfrutamos benefícios e recebemos graça por meio do sofrimento do Senhor. O sofrimento do Senhor é sofrimento que devemos seguir. A palavra usada aqui para passos pode ser entendida de modo simples, como pegadas. Discípulos de Jesus são pessoas que conhecem as pegadas pelas quais Jesus caminhou. Nessas pegadas aparece a direção para onde Jesus caminhou. Elas mostram para onde Jesus se dirigiu, para onde Jesus foi. Às vezes, Jesus se dirigiu ao Getsêmani. Às vezes, Jesus também se dirigiu ao Gólgota. As pegadas de Jesus que devemos seguir estão justamente na terra desse sofrimento belo. O Senhor sofreu por nós. E também sofreu para que seguíssemos o Senhor que sofreu. Por isso devemos seguir o sofrimento de Jesus. Fomos chamados para esse sofrimento belo. Então, irmãos e irmãs, como podemos viver essa vida de sofrimento belo? Em uma palavra, como a Bíblia chama esse sofrimento belo? Ela o chama de sofrimento sofrido injustamente. Vamos ler mais uma vez o versículo 19. É o versículo 19. Pois é belo quando alguém, por pensar em Deus, suporta tristeza mesmo sofrendo injustamente. Amém. O sofrimento belo, em uma palavra, é o sofrimento sofrido injustamente. As pessoas modernas que vivem hoje provavelmente detestarão ouvir isso. Só porque somos cristãos, temos mesmo que suportar coisas injustas? Não deveríamos exigir direitos justos, protestar contra o que sofremos injustamente e resistir? Os cristãos também não deveriam viver fazendo ouvir a própria voz? Como alguém pode crer em Jesus e viver todos os dias apenas sofrendo nas mãos dos outros? Certamente haverá pessoas que pensam assim. Mas esse pensamento esquece de onde viemos. Antes de falar de justiça e direito, primeiro precisamos pensar nisto. Será que temos mesmo qualificação para falar de justiça? Se, como dizemos e como reivindicamos, Deus tivesse agido conosco apenas de modo justo, então o que teria acontecido conosco? Houve um tempo em que nós também não estávamos na luz, mas nas trevas. Houve um tempo em que não conhecíamos a graça do Senhor, nem a vida do Senhor, e permanecíamos na morte. Naquele tempo, o que fez nosso Senhor Jesus? Naquele tempo, nosso Senhor Jesus nos salvou sofrendo injustamente. E como chamamos isso? Chamamos isso de graça. Dentro do texto de hoje, está registrada exatamente essa graça. No início do sermão, falei da palavra traduzida como belo. O termo grego original dessa palavra é charis, graça. Por isso, embora a Bíblia coreana de hoje traduza como o sofrimento é belo, uma tradução mais próxima do original seria, na verdade, o sofrimento é graça. O que é graça? Graça não é algo dado a uma pessoa qualificada. O núcleo da palavra graça é algo dado a uma pessoa sem qualificação. Em outras palavras, é como um presente. Em grego, charis significa graça, e a palavra derivada, carisma, significa presente. Elas estão ligadas pela mesma raiz. Originalmente, dentro da graça, não há nem um pouco, nem sequer,
1% de justiça entendida como direito merecido. A graça não é recebida por uma pessoa que possui qualificação justa. Falar de justiça merecida enquanto se fala de graça é uma contradição. Aquilo que é totalmente cheio de não merecimento, isso é graça. Uma injustiça boa e santa. A graça é originalmente esse tipo de coisa injusta. Onde essa graça se manifesta? Ela se manifesta justamente por meio desse sofrimento injusto. Quando todas as pessoas do mundo procuram garantir o que é seu e não sofrer perda. Somente quem conhece a graça, quem experimentou a graça, pode escolher voluntariamente o caminho de sofrer perda, porque já experimentou aquela grande graça, aquela graça maravilhosa, porque já provou aquela graça imerecida que não pode ser explicada com palavras. Amados irmãos e irmãs, hoje meditamos em uma palavra que pode tornar nosso coração muito pesado. Embora esteja ligada à palavra beleza, na realidade meditamos sobre o sofrimento, algo que nunca consideramos belo. É preciso abrir mão e sofrer perda. É preciso suportar o injusto. Esta é a mensagem que está dentro do texto de hoje. Mas, irmãos e irmãs, será que isso é realmente apenas abrir mão e sofrer perda? Será que isso é realmente apenas algo injusto? Por causa disso, seremos consumidos, alienados e acabaremos nos tornando fracassados, perdedores deste mundo? Não, não. Nosso Senhor sofreu e simplesmente terminou ali? Ele morreu na cruz e simplesmente terminou ali? Não. O sofrimento não termina assim. Nosso Deus não termina as coisas assim. A razão pela qual o sofrimento pode ser verdadeiramente belo, a razão pela qual o sofrimento pode ser verdadeiramente graça, é que o nosso Deus existe. No versículo 23, quando nosso Senhor sofreu, ele creu que havia aquele que julga com justiça. Existe aquele que julga. Essa injustiça jamais terminará como injustiça. Existe aquele que certamente retribui com justiça. Existe aquele que avalia o sofrimento injusto como belo e o elogia. Por isso podemos suportar voluntariamente esse sofrimento injusto e viver. Amados irmãos e irmãs, este mundo já se tornou um mundo difícil de curar apenas com justiça e direitos. Tornou-se um mundo tão endurecido que dificilmente mudará sequer um pouco se alguém não sofrer injustamente por ele. Em nossas casas, em nossos locais de trabalho e nos lugares onde nossos filhos aprendem, é absolutamente necessário que haja alguém que sofra injustamente. Quem são as pessoas capazes de sofrer injustamente assim? Somente nós, que provamos e experimentamos a graça imerecida. Somente nós, que cremos e sabemos que existe aquele que julga com justiça, e que mesmo quando sofremos injustamente, existe aquele que não deixará esse sofrimento terminar de modo injusto. As pessoas que podem curar este mundo, somos somente nós. Ao começar esta nova semana, eu os abençoo em nome do Senhor para que avancem com ousadia, rumo aos muitos lugares injustos da nossa vida. E desejo que vocês creiam em nosso Deus e vivam uma vida que simplesmente suporta essas coisas injustas. Vivamos assim, curando este mundo injusto. Assim como nosso Senhor sofreu injustamente naquela cruz por nós, que nós também imitemos esse Senhor e sigamos as pegadas do nosso Senhor. Em vez de endurecer o pescoço, reivindicar nossos direitos e lutar, em vez de fechar os punhos, insistir no que é nosso e discutir, que simplesmente suportemos e vivamos uma vida que salva ao menos uma pessoa. Eu os abençoo em nome do Senhor, mas viver assim não nos matará. Nosso Deus não nos deixará morrer. O Deus que julga com justiça retribuirá essa injustiça com justiça. Esse Deus olhará para nós, que sofremos por fazer o bem e dirá: você é verdadeiramente belo. Você é verdadeiramente precioso. Que todos nós, todos os santos, sejamos pessoas que desejam e esperam esse elogio, somente o elogio do nosso Deus, e que vivem seguindo as pegadas do nosso Senhor. Eu os abençoo em nome do Senhor. Pensando na palavra que recebemos,
Vamos louvar juntos, mensageiro da cruz. Sou o menor de todos, o principal dos pecadores. Tu chamaste este servo inútil. Para que a expectativa ardente e a esperança não fossem envergonhadas, tu me fizeste proclamar a cruz. Irei a qualquer lugar, se for para permanecer pelo Senhor. Eu proclamarei aquela cruz, a cruz gravada em meu corpo, a fragrância daquele precioso sangue, até encher o mundo inteiro. Se vivo, vivo para o Senhor. Se morro, morro para o Senhor. Vivendo ou morrendo, eu pertenço ao Senhor. O poder da cruz, a esperança da cruz, somente o Senhor vivendo dentro de mim. Sou o menor de todos, o principal dos pecadores. Tu chamaste este servo inútil, para que a expectativa ardente e a esperança não fossem envergonhadas. Tu me fizeste proclamar a cruz. Vamos orar juntos. Primeiro, meditemos na graça que recebemos. A graça que recebemos foi verdadeiramente injusta. Sem termos qualificação, Deus nos deu graça. E pensemos no sofrimento injusto. Escutemos a voz do Senhor que nos chama para o lugar do sofrimento injusto. Viverei uma vida que simplesmente sofre em silêncio ao fazer o bem. Não fugirei. Senhor, faze com que esta seja uma semana em que transformemos este mundo de modo belo. Vamos avançar juntos em oração. Vamos orar. Senhor de amor, nós te agradecemos. Faze de nós pessoas que imitam o Senhor que sofreu injustamente e caminham seguindo esses rastros, essas pegadas. Faze-nos crer no Deus que julga com justiça. Mesmo que nesta terra soframos um pouco de perda, já somos pessoas que receberam graça imerecida, graça transbordante, graça que não faz sentido. Por isso que não temamos a perda, que não nos envergonhemos do sofrimento, mas que permaneçamos de boa vontade ao lado do Senhor e nos tornemos discípulos que seguem o Senhor. Por meio deste sofrimento injusto, faze com que todos nós sonhemos em transformar, ainda que um pouco, este mundo injusto em algo belo, e que vivamos essa vida. Senhor, dá-nos coragem. Senhor, dá-nos fé. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.